Letramento. De onde vem o letramento? Letramento é o termo em língua portuguesa do Brasil para a palavra literacy, da língua inglesa. Em Portugal, o termo utilizado é literacia. Nem todas as línguas possuem uma palavra para letramento, como é o caso da língua espanhola, por exemplo. O termo alfabetismo ou alfabetismo social surgiu nos anos 30 nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial. Esta palavra começou a ser usada para indicar as capacidades que os soldados possuíam para entender e seguir instruções militares. Alfabetização é o ato de alfabetizar, ou seja, ensinar as letras do alfabeto com o objetivo de capacitar alguém a ler e a escrever, a partir da união das letras e dos fonemas. Utiliza-se o termo alfabetismo ou alfabetização para falar sobre os conhecimentos e capacidades individuais de leitura e escrita, geralmente relacionadas a práticas escolares, como ler um texto do livro didático ou uma prova, por exemplo, ou responder um exercício de interpretação de texto. É o que as pessoas costumam chamar de alfabetismo funcional. Educação é o que dá a base para um crescimento sólido. A construção de um país com oportunidades para todo mundo depende do alicerce firme do conhecimento. E esse é um dos grandes nós do Brasil. Só 1 em cada 4 brasileiros de 15 a 64 anos pode ser considerado plenamente alfabetizado. O primeiro passo para enfrentar o problema é o diagnóstico. Há 10 anos, esses pesquisadores batem de porta em porta para saber o nível de alfabetização dos brasileiros. Ensino médio completo, 39 anos. Entrevistamos 2.002 pessoas, que é uma amostra representativa de toda a população brasileira. Em testes como esse, perguntas do dia a dia que exigem conhecimentos básicos de português e matemática. Quanto que o senhor vai gastar para comprar 2 quilos de frango e meio quilo de costela suína? Tem que dividir, né? Os números do Ibope mostram que, apesar de ter caído entre 2001 e 2009, a taxa de analfabetismo funcional ainda é de 28%. Uma parcela da população que, mesmo sabendo ler e escrever, não consegue interpretar textos ou usar a matemática para resolver problemas do cotidiano. Com esse sinal. Outro dado assustador. São analfabetos funcionais mais da metade dos que estudaram até a antiga 4ª série e 24% dos que concluíram o ensino fundamental na 8ª série. A grande questão, quando a gente pensa entre diferença e alfabetização e letramento, está numa coisa que eu considero bem simples. A gente pode pensar na alfabetização como um produto, enquanto a gente tem que pensar no letramento como um processo. Deixa eu explicar melhor. O que é o produto da alfabetização? É a pessoa identificar as letras e reuni-las e conseguir produzir uma leitura, por mais que essa leitura possa ser até automatizada. Quer dizer, aquela história do beabá, né, faz babá. Então eu tenho uma questão aí muito mais de automatização de um código e da relação então dessa automatização com a possibilidade de ler. Agora, quando eu aprendo a ler, eu posso passar para outros patamares. Eu posso colocar essas questões de leitura em diferentes momentos e diferentes práticas sociais. E aí eu estou diante de uma aprendizagem que não vai acabar nunca, que é a questão que eu falava antes do processo. Na verdade, qualquer um de nós, no momento em que está usando a leitura, pode utilizá-la para diferentes práticas sociais e, nesse sentido, é um processo que nunca acaba. Agora, por outro lado, tem uma questão super interessante, que é o fato de que a pessoa pode ser letrada e ela pode ter um letramento e não ser alfabetizada. Por quê? Porque ela vive num mundo de práticas letradas.
Então eu tenho um exemplo bem particular de uma pessoa que eu conheço bastante bem há muitos e muitos anos, que é uma pessoa que nunca conseguiu se alfabetizar. Agora mesmo ela tem 74 anos, ela frequenta aulas de EJA, mas ela não consegue fazer o produto da alfabetização. Ela não consegue juntar as letras, ela reconhece as letras, mas ela não consegue juntar e ela não é capaz de ler. Mas ela é absolutamente letrada, porque ela tem práticas letradas. Ela compra um Diário Gaúcho, por exemplo. Então, na verdade, a compra do Diário Gaúcho e a relação com as figuras que estão ali, porque o mundo dela é um mundo de figuras, é uma prática de letramento que ela tem, que não é a mesma prática de letramento daquele que é alfabetizado. Então, é muito importante a gente verificar essas diferenças, porque o letramento, então, é um conceito muito mais abrangente do que o conceito de alfabetização, e é uma prática que nunca acaba, e isso é o legal da gente ser letrado. Segundo Magda Soares, letramento não é pura e simplesmente um conjunto de habilidades individuais. É o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita, em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social. Neste conceito de letramento, não apenas a escola, mas todas as atividades sociais que os indivíduos desenvolvem em suas vidas, usando a língua, influenciam e constroem os seus letramentos.